Dando sequência ao segundo vídeo, amados e amadas, a incredulidade dos discípulos, quando estavam lá escondidos, que Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, estava atrás do sepultamento de Jesus. Outros anunciam que Jesus ressuscitou, mas os discípulos não acreditam e por isso são repreendidos por Jesus. Maria Madalena anuncia que Jesus ressuscitou, mas não acreditam nela. Os discípulos do caminho anunciam que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditam. Jesus aparece a eles e os repreende por sua incredulidade e dureza de coração. Vejam, amados e amadas, os discípulos, o modo deles agirem. A incredulidade se transforma em necessidade de testemunhar a fé. A obra do Filho de Deus continua. Vamos entender alguns pontos importantes desse evangelho final, que nos chama à responsabilidade. O livro de Marcos é caracterizado por muita ação, onde vemos o Filho de Deus realizando diversas obras em curto espaço de tempo. Os relatos do livro para indicar a ideia da ação urgente. O livro de Marcos, por ser escrito para um público romano, exalta bastante a ideia da autoridade, a grande comissão e a cooperação de Cristo durante a missão de pregação do reino de Deus, assentado à direita do Pai. Jesus fez a grande comissão e afirma que sinais os seguiriam no Evangelho, anunciando o Evangelho, mesmo muitas ações que virá na proclamação do Evangelho. Marcos conclui afirmando que Jesus se assentou à direita, à destra de Deus e cooperou com os discípulos durante o anúncio do Evangelho que se seguiu. Vemos uma ideia da autoridade de Cristo ao estar à direita de Deus, à destra. Vemos que Cristo nos deixará com eles, mas como um comandante estará em cooperação aos seus servos. A afirmação solene, o testemunho da fé se transforma no mover da obra de Deus. Como está a tua esperança, amado e amada? Você acha que está no fundo do poço? Vou te falar, deixa eu falar para você o que podemos refletir com esse relato. Primeiro, para Deus não existe fim. Aquilo que pode ser o fim para todos é o começo para Deus. Na derrota e a morte parece trazer, Jesus transforma em vitória e vence o maior inimigo dos homens. O pecado e a morte não impedem a obra de Deus e sua ação nesse mundo. Viram? As lutas podem até aparecer, te conduzir para o fim, mas o pecado e a morte não possuem poder sobre os servos de Cristo, pois ele venceu por todos nós. Se for o seu pecado, se arrependa e entregue-se ao Senhor. Se for pecado dos outros, perdoe e espere em Cristo e em Deus, o juiz de toda a terra. Se for falta de esperança, então deixe o Senhor operar o propósito dele em sua vida, mesmo que você não entenda. Como está o teu serviço, o teu trabalho? Você pode servir ao Senhor somente naquilo que você acha que deveria, ou você está como aquelas mulheres a servir Cristo na vida ou na morte? Pois servindo ao Senhor você estará no exato lugar para ver as maravilhas do poder de Deus. Cristo venceu a morte para que nós proclamamos o Evangelho da sua vitória, que possamos espalhar pelo mundo inteiro a vitória do nosso Rei, que não nos deixou sozinhos aqui, mas está como um general nos guiando e guiando, assentado também à destra do Pai, à direita do Pai. Viram, amados e amadas? Reflitam que Cristo está sempre no meio de nós. Vamos falar com Cristo mediante a nossa esperança, a nossa fé, as nossas obras. A nossa mensagem: quem pode maltratar os que fazem correto? Sofrer por ser justo? Deveria
nos alegrar, né, cristãos? Porque está escrito, o fraco, quando você está fraco, você é forte. Quando você é forte, você está fraco. Não tenha medo deles, mas busque separar seu coração para Cristo, como sendo seu Senhor, e que conduz a sua vida em meio às circunstâncias, e se preparar para responder sobre sua esperança, que os faz agir dessa forma. Façam essa defesa de sua esperança como uma boa atitude, para que eles sejam envergonhados por serem difamadores. Se Deus permitir o sofrimento seu, que seja por fazer aquilo que é certo e ser perseguido por isso, pois Cristo também passou por isso para cumprir a sua missão, resgatando-nos do pecado. Nosso foco de atenção está na nossa oração, no nosso pensamento, que nos leva a perguntar: o que é santificar a Cristo? O que seria estar preparado para falar acerca de nossa esperança? Nossa resposta se encontra na própria Bíblia, na argumentação de Pedro. Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 2 e 10. Pedro está argumentando as razões que nos levam a entender quem somos, como e por que devemos nos comportar em meio às tribulações, que eu já falei lá em cima, como sendo nós o que é dito no verso 2, capítulo 2, verso 9 e 10, diante da afirmação de quem somos, ele nos exorta a agir de maneira diferente no mundo para testemunhar Cristo aos incrédulos. Capítulo 2, verso 11 e 12, Pedro, é aqui que ele faz uma série de afirmações acerca das lutas enfrentadas por alguns papéis sociais do cristão, e a esperança de cada uma delas deve carregar em si para cumprir o verdadeiro chamado. Como cidadão, deve se submeter aos governantes por causa do Senhor. Ele sempre respeitou os governantes. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, como enviados por Deus para o castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Pedro capítulo 2, verso 13. Razão para sofrer, porque Deus quer que pela prática do bem se iniciem os ignorantes, pois são livres em Cristo. Capítulo 2, verso 15 e 16. Razão de esperança, Deus escolheu os governantes. Como servos, devem obedecer aos senhores, independente se eles forem bons ou maus. Razão para sofrer, porque é agradável a Deus alguém sofrer por motivo da sua consciência para com Deus. Razão de esperança, Jesus sofreu por motivos de consciência para com Deus, adiante de malfeitores, para cumprir a sua missão de obedecer a Deus. Como esposas amadas, deve se sujeitar ao marido, mesmo que ele não obedeça a palavra de Deus. Mas vocês devem obedecer e fazer o possível para que ele reconheça o Santo Evangelho. Razão do sofrimento, eles serão ganhos ao observar o seu procedimento com temor a Deus. Razão de esperança, foi assim que viviam as santas mulheres no passado, com relação aos seus maridos. O seu comportamento foi grande valor adiante de Deus. Como maridos, atenção, devem viver a vida comum no lar e se esforçarem para entender e cuidar de suas esposas como vasos frágeis. Razão do sofrimento, porque elas são parte mais frágil e co-herdeiras da mesma graça de vida. Razão de esperança, ter suas orações ouvidas por Deus. A comunidade, todos devem ter o mesmo modo de pensar, compassivos, amigos, misericordiosos, humildes, não se vingar, mas responder com palavras de bênção. Pedro capítulo 3, verso 8 e 9. Razão do sofrimento, responder com palavras de bênção, a fim de receber bênção de Deus. Razão de esperança, Deus olha para os que fazem o que é certo, mas julgará os que fazem o que é errado, e por isso deve confiar na justiça de Deus, e não buscar vingança, mas deixar que Deus se vingue por você, e assim receberemos a bênção do Senhor,
em uma vida justa dele. Capítulo 3, verso 10 e 12, Pedro. É aqui que vamos voltar a ler o texto 1 Pedro, capítulo 3, verso 13 e 18, e refletir nas perguntas que trouxemos acima. O que é santificar a Cristo? O que seria estar preparado para falar acerca da nossa esperança? Santificar a Cristo. Vamos ver, amados e amadas. Viver uma vida separada para o Senhor, no cumprimento da vocação que fomos chamados em qualquer lugar onde estivermos, como nós, serva do Senhor. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Que nossas motivações, nosso coração esteja inclinado para obedecer ao Senhor em tudo. Colocar na nossa vida no altar do sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é estar preparado para responder quando em meio à perseguição por você fazer o que é certo, e mesmo assim tratar alguém com justiça e amor? Essa pessoa vai te perguntar por que você continua agindo assim. Aí você vai responder: porque Cristo vive em mim e sei que o Senhor julgará todas as coisas. A minha missão aqui é mostrar o amor de Deus por meio da minha vida. Você tem vivido para a glória de Deus? Em meio à injustiça dessa vida, você tem mantido sua piedade, de modo que as pessoas percebam que há algo diferente em você, e parece que você não luta por vitórias a todo custo, mas parece tão se importar com o que é aqui e agora, mas estamos esperando algo maior, por um reino de justiça e pelo Deus da justiça agir em meio de tantas lutas. O maior campo missionário é aquele que estamos no trabalho, nos amigos, na família, na sociedade, etc. É a maior ferramenta de evangelização, é o nosso testemunho. E quando questionamos porque vivemos assim, aí podemos falar sobre a nossa grande esperança. Cultive relacionamento com Deus, que Deus quer usar você para alcançar os outros filhos, a sua ovelha para alcançar o jugo, os lobos. Quem é Jesus diante da dor? Você já se perguntou, amado e amada? O nosso protetor, nosso rei? Estamos num momento muito importante. Nas palavras de Marcos, o ápice do seu evangelho, o que conhecemos como a via dolorosa. Deus nos ajuda a entender com nossa alma e que tudo significa. Os soldados levam Jesus para o pretório e zombam dele como sendo o rei dos judeus, gospem e batem nele. Jesus havia predito isso conforme Marcos capítulo 10, verso 32, porque Jesus não foi condenado ao apedrejamento, que naquela época era muito comum isso, porque a pena de morte só podia ser autorizada pelos romanos, e eles nunca autorizaram morte por blasfêmias. Apenas por isso levaram Jesus para ser acusado de rebelião contra Roma. Política, né? Politicagem. Crime sério levavam à cruz. Apenas 3 tipos de crime levavam à condenação por crucificação: escravos, que cometem crimes sérios contra a vida e a propriedade; criminosos, reincidentes e conspiradores contra o governo. Todos precisavam pensar que Jesus era um rebelde. Roma precisava provar que a condenação de Jesus era por escolha de Roma, por ser Jesus um rebelde. Por isso era acusado de ser rei dos judeus. Roma precisava deixar um recado para o seu povo. Eles cumpriram uma profecia de Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Deus está no controle de tudo. Jesus é auxiliado por Simão Cirineu, como já citei lá em cima. Quem deveria apoiar Jesus naquela hora eram os discípulos, que estavam sendo preparados para serem os que levariam adiante a mensagem ao reino de Deus, mas todos fugiram, como citei lá em cima já. Deus derramou sua misericórdia sobre a dor do seu filho e levantou um Zé Ninguém
para ajudar seu filho naquele caminho da dor. Quem diria que um criminoso poderia ser ajudado por alguém? Mas Jesus haveria então de tomar todo o cálice da dor que estava reservado para ele. Então, as coisas estavam sendo facilitadas para ele. Vamos ver. Conduz Jesus ao Gólgota e oferece vinho misturado com mirra, mas ele não aceita. Jesus se nega a tomar o vinho, pois ele estava incumbido de enfrentar o cálice de dor do seu pai. Propôs, e nenhum subterfúgio humano deveria ser a causa de aliviar aquela dor no cálice, e senão que viesse do alto do Pai. Da crucificação até a morte, os 3 estágios de intensidade. O escândalo da cruz, às 9 horas até o meio-dia, o escândalo da cruz se apresenta a todos que se manifestam em desprezo, blasfêmia, zombaria e insulto. Crucificam Cristo às 9 horas da manhã, repartindo suas vestes ao lado de 2 ladrões e com uma inscrição de acusação de ser ele o rei dos judeus. Os que iam passando o desprezo, blasfemam, e os líderes religiosos zombam dele, e os crucificam com eles e o insultam. As trevas tomam conta da terra. Das 12 horas até as 13 horas, às 15 horas, houve trevas sobre a terra. O ápice do abandono, das 15 horas até o fim da tarde, o filho prova o ápice do abandono, dor, desprezo, mas morre com um brado de coragem. O véu se rasga e todos têm acesso ao saber quem é Jesus. O véu se rasga e o centurião reconhece Jesus, Filho de Deus. Em meio à dor, Jesus sabia que se cumpria o seu propósito, e por isso a sua obediência superava o seu conforto particular. Ele amava mais o Pai do que a si mesmo, e o Pai cuidava dele no cumprimento de sua missão. Isso é amor ao Pai. É negar-se a si mesmo, tomar a cruz e cumprir sua missão. Você tem tomado sua cruz por amor ao Pai, amado e amada? Filhos, tem aceitado toda a vida dolorosa por ser um cristão? Havia das perseguições dos outros, da zombaria, das portas que se fecham para você por causa da sua fé, por você professar o nome de Cristo? Havia de negar suas vontades por saber que elas são as vontades do Pai? Até onde você está disposto ou disposta, amados e amadas, a fazer como Jesus Cristo fez? Pois Cristo fez isso para que o véu se rasgue e você possa entender quem é Jesus. Quando você souber disso, você vai declarar até mesmo aquilo que pode te levar à morte, pois a graça do Senhor te revela a verdade e esta te liberta. Jesus pagou um preço por você, cada um de nós, que por ele você possa viver a vida da carne e honra ao Filho de Deus. E você que tem feito, o que você tem feito por Jesus? Em que posição você está nesse momento, ouvindo a palavra do Pai? Da multidão que pensa na vantagem de uma rebelião para si mesmo e é manipulado pelo que for mais vantajoso? Dos líderes religiosos que conheciam a palavra, sabiam que estava errado, mas não davam um braço a torcer, pois o orgulho e sua vaidade não deixavam. Por isso, eles se alegravam por provar para si mesmo que Jesus era uma farsa, como hoje isso ainda acontece. Dos soldados que apenas cumpriam ordens e se sentiam prazer na dor dos outros, e por não ser ele mais fraco e oprimido, e achar que por este lado que vence está tudo bem em fazer o que fizeram com Jesus. Do centurião romano, ele participou e liderou aquele assassinato cruel, mas diante de todas as provas, ele finalmente entendeu que aquele era filho de Deus e se converteu, pois o véu se rasgou e ele poderia agora ter acesso ao Pai. Viram, amados e amadas, a solidão e a angústia do Filho de Deus? Vamos ouvir a palavra um pouco, que é a aspiração de Jesus a você. Você já se sentiu angustiado? E às vezes só? Se sim, eu vou te apresentar então alguém que entende você,
e que provou algo muito maior que você está provando nesse momento, amados e amadas. E que ao conhecer o que ele provou, você precisa saber que ele provou para você, no seu lugar, que não provasse, mas o que nele você achasse descanso. Onde você tem procurado descanso em meio à angústia? Estamos nos aproximando do fim da história do ministério de Deus, que se fez carne para conquistar a cruz, para se conquistar na cruz o povo para ele. Marcos capítulo 14, versos 32 e 42, Jesus vai ao Getsemane e convida seus discípulos a vigiarem em oração, mas eles não fazem. E Jesus reforça que o espírito está pronto, apesar da carne ser fraca, mas precisam orar. Marcos capítulo 14, versos 32 e 33, Jesus vai aos seus discípulos no Getsemane para orar e leva um pouco mais adiante apenas Pedro, Tiago e João. O livro de Marcos retrata dois momentos em que Jesus se retira para orar. Vocês viram? O Filho de Deus ora também, Deus também ora por você. Marcos capítulo 1, verso 35, Jesus está no início do seu ministério público, antes de sua escolha dos 12 discípulos. Apenas 4 deles estavam com ele. Esta era a etapa do ministério de Jesus, as multidões, antes de começar a treinar seus discípulos, no trecho de Marcos capítulo 3, verso 13 e 19. Depois disso, Jesus começa a ser desprezado pelos líderes religiosos e por sua família, e começa a ensinar em parábolas no treinamento dos seus apóstolos. Vocês sabiam, amados e amadas, que a própria família de Jesus não acreditava nele? Maria e José tiveram 7 filhos, 4 filhos e 3 mulheres, a não ser Maria, que acreditava no seu filho. Marcos capítulo 6, verso 46, Jesus ora pela segunda vez, depois da primeira multiplicação dos pães e peixes, e antes de andar sobre as águas durante a tempestade, em que seus discípulos estavam. Essa pregação reforça que eles ainda não haviam entendido o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Depois da segunda multiplicação dos pães e peixes é que ocorre a confissão de Pedro e dos discípulos, e isso marca o terceiro momento do ministério de Cristo, que é a intensificação e sua revelação para os discípulos, e sua entrada no templo para a confrontação dos líderes religiosos e destruição do templo naquela época. Pedro, Tiago e João foram levados em alguns momentos para experiências mais próximas de Cristo. Marcos capítulo 5, verso 37 e 43, testemunharam o poder de Jesus sobre a morte quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo da sinagoga. Marcos capítulo 9, verso 2 e 8, eles enviaram a transfiguração de Jesus Cristo, demonstrando sua glória e como ele era cumprimento testificado da lei dos profetas com Elias e Moisés. Pedro se torna líder dos apóstolos. João escreve o Apocalipse, é relatado como o discípulo mais amado pelo Senhor. Tiago, irmão de João, é chamados de filhos do trovão, com o desejo de ocupar os primeiros lugares no reino de Deus. É o primeiro a se tornar mártir pelo amor de Herodes. Atos capítulo 12, verso 1 e 2. São reconhecidos por Paulo como colunas da igreja, em Gálatas capítulo 2, verso 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores, diz Paulo. Marcos capítulo 14, verso 34 e 36, Jesus os diz que sua alma estava angustiada e os diz para vigiar enquanto ele se separa para orar, pedindo que Deus, se possível, afastasse aquele cálice, mas clama que seja feita a vontade do Pai. Quantas vezes estamos angustiados, amados e amadas, e que buscamos nessas horas, diz muito a respeito de nós e de quem nós confiamos. Jesus confiou na vida do Pai, na vida do Pai. Jesus estava seguindo a vontade do Pai. Jesus confiou sua vida ao Pai.
Jesus estava seguindo a vontade do Pai. É nisso que precisamos entender a humanidade de Cristo, entender o que Ele significa para você, para nós, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar a graça verdadeira, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno. Hebreus capítulo 14, capítulo 4, verso 14 e 16. Por isso convie que tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, o sumo sacerdote, naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados pelo adversário. Hebreus capítulo 2, versos 17 e 18. Como também diz no outro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas aos que podiam livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem, chamados por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versos 6 e 10. A humanidade de Cristo. Atenção, amados e amadas. Marcos capítulo 14, versos 37 e 38. Jesus volta e acha os discípulos dormindo. Repreendendo-os, os chamas a vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles precisavam entender que o espírito pode desejar servir ao Senhor, mas encontra como seu maior inimigo a carne. Pedro pode ser contrastado em sua atuação ao dormir com suas palavras anteriores de que estaria em Cristo até a morte. Marcos capítulo 14, versos 39 e 42. Jesus volta para orar mais 2 vezes e depois os encontra dormindo e diz que chegou a hora e que o traidor se aproxima e sai daquele lugar. Marcos capítulo 14, versos 43 e 51. A multidão chega com Judas para prender Jesus e ele deixa claro que sempre esteve disponível para os que prendessem. Mas isso só acontece agora porque ele estava cumprindo as escrituras e todos fogem depois. Marcos capítulo 14, verso 43. Enquanto Jesus ainda falava, uma multidão bem armada, vinda da parte dos líderes, se aproxima juntamente com Judas. Marcos capítulo 14, verso 44 e 46. Judas tinha dado o sinal de que mostraria quem era Jesus ao beijar, e ele assim o fez. Então eles agarraram Jesus para o prenderem. Marcos capítulo 14, verso 47. Um dos discípulos saca a espada e fere um servo do sumo sacerdote. Marcos capítulo 14, verso 48 e 49. Jesus deixa claro que eles, apesar de muito armados para o levar como se fosse um salteador, só não o prenderam antes, apesar dele estar sempre muito disponível a eles, porque as escrituras precisavam se cumprir. Deus é soberano em tudo, e Ele é quem está se entregando. Marcos capítulo 14, versos 50 e 51. Todos deixam Jesus e fugiram, inclusive o jovem que estava apenas com o lençol e fugiu nu. Podemos desejar servir ao Senhor de todo o nosso coração, estar com o nosso espírito pronto para a nossa carne. Pode ser nossa fraqueza, e por isso a oração é a que busquemos, e a oração faz grande diferença no meio da angústia da nossa vida. Cristo nos entende em nós dilema, pois Ele padeceu. Cristo nos entende em nosso dilema, pois Ele padeceu
o que padecemos e levou na cruz nossas dores, para que fôssemos livres do pecado e da morte. Cristo morreu a nossa morte, para que vivemos a sua vida. Jesus cumpriu tudo o que o Pai o consagrou para cumprir, para que ele se tornasse o exemplo a ser seguido, e cada vez mais que conheçamos quem é Jesus e o sigamos. Ele cuida de nós e nos transforma em meio às experiências da nossa vida, como foram os apóstolos Pedro, Tiago, João, que se tornaram instrumento poderoso nas mãos do Senhor, depois de experimentarem a decepção consigo mesmo e contemplaram a vitória do verdadeiro herói de todos, Jesus Cristo, Filho de Deus. E você tem provado sua derrota e autoconfiança, amados e amadas? Se sim, então você está sendo preparado para confiar naquele que realmente venceu e cuida de você. Entregue-se a Ele, pois Ele se entregou por você. Agora é sua vez se entregar por Ele. O grande dia do Senhor, existem diferentes visões em virtude da falta da clareza bíblica sobre esse assunto. As palavras de Cristo após o sermão profético é sempre sobre a importância da vigilância, como vemos em Marcos capítulo 13, versos 28 e 31, e 32 e 37. O mundo está desviando e achando que tudo estará normal, bem normal, mas nós não estaremos. Marcos capítulo 24, 36 e 44, o mundo desconsidera a vida de Noé e seu testemunho. Nós estaremos cientes de tudo como nós estamos, mas o mundo não está. Mas quando isso acontece, e Tessalonicenses também estavam incomodados com isso, os Tessalonicenses estavam sofrendo perseguição. Paulo agora fala sobre a vida de Jesus. Precisamos estar atentos ao seguir os pontos da fala de Paulo. O dia do Senhor não chegou para eles, pois é necessário. O apostasia, revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, e se sentará no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Mas ainda tem algo que detém de ser revelado. Existe hipótese, apostasia impede, como se a palavra traduzida fosse arrebatar. A ação do Espírito Santo na igreja a torna o sal e a luz, a pré-tribulação. A mão de Deus que impede sua ação total, pós-tribulação. Quarto, depois de sua revelação, o Senhor o destruirá em sua vida. Vamos entender a cronologia de Marcos, dita por Jesus. Marcos capítulo 13, versos 14 e 27. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado, não desça para casa, nem entra a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo, não volte atrás, para tomar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naquele dia, orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, que nunca houve desde o princípio da criação de Deus até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse naqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou naqueles dias. Então, se alguém em vós disser, eis aqui Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se for possível até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que antemão vos tenho dito, ora naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol se escurecerá, e a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu,
e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão o Filho de Deus nas nuvens, com grande poder de glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de extremidades da terra até a extremidade dos céus. Segundo Tessalonicenses, verso 2, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 12, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, da sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia que ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora retém até que o meio seja retirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que pereçam, porque não receberam o amor e a verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que creram na verdade, a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Palavras do Senhor, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 12. Então, amados e amadas, eu quero dizer a vocês de que a palavra dita nesse momento pelo Senhor Deus é ditada a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, para que se cumpra o que as Escrituras ditam, que os finais estão aí. Estamos terminando já 2021, temos que renovar nossa fé, e a nossa fé só é revelada, amados e amadas, pela obra e pela fé, para que nós consigamos a salvação. Temos que ser o exemplo de Jesus, que deu amor e morreu na cruz por nós. Você, amado e amada, tem feito isso, esse gesto? Tem ajudado o seu irmão? Tem perdoado 7 vezes 70? Tem perdoado? Tem andado com o teu irmão quando lhe pediu mais de 1 quilômetro ou 1000 metros? Tem feito isso? Tem orado? Tem lido a Bíblia? Tem se arrependido dos pecados? Tem. Então, você é um servo fiel a Deus. Eu quero aqui fazer um parágrafo aos amados e amadas, que todo o ditame dessa palavra de hoje, isso não quer dizer, então, que o cristão deva só sofrer. Não. Tem cristãos que são contemplados, certo? Mas eu quis dizer, vou me referir novamente, com todas as palavras, que quando você ora erradamente, certo? Ambição, prazeres da carne, prazeres do mundo, certo? É isso que eu me refiro. Já citei exemplo lá em cima, vou citar um. Quando você se alimenta numa falsa igreja, alimenta sua falta de fé, engana a si mesmo, dando dízimo para poder prosperar, eis a mentira. Agora, todos os cristãos têm direito, e Deus ajuda seus filhos, sim, certo? Mas vocês têm que devolver ao Pai o que Ele lhe dá, a vida, certo? Você não chega ao final da semana e está em cima da tua mesa um boleto, paga-se a igreja de Deus R$800,
pela luz, pela água, pela natureza e pelo ar que respira. Não, Ele te deu tudo de graça. Você não tem que pagar IPTU do teu lote, da tua casa? Sim, pois o nosso Pai, Criador, não te cobra nada. Pense nisso. E digo a cada um de vocês que estão nessa palavra, pense e repense em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o corpo, a alma e o espírito de todos que estão ouvindo essa palavra. Que o sangue de Jesus tire toda a mágoa, toda a dor, toda a depressão, toda a revolta, dando paz, alegria no seu coração. E que o sangue de Jesus revista uma armadura em cada um, para que suportam o ataque do adversário, que quer jogar dado inflamado para pecarem, para construir a sua muralha, a sua fortaleza dentro do seu coração. Não deixe ele adentrar. Ao contrário, abra os portões do teu coração para Jesus cear com você. Em nome de Jesus. Glória e divindade do Pai, glória e divindade do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu ósculo santo a todos os fiéis da palavra, em nome de Jesus. Amém.